Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui para mais um dia, para mais um momento com Deus, esse devocional abençoado, quando tiramos um tempo de qualidade para oferecer ao nosso Pai Celestial, que tem guardado, que tem cuidado, que tem sido o nosso diferencial. Quando nós tiramos um tempo de qualidade para o Senhor, nos dedicamos mais a Ele, entregamos a Ele o nosso melhor, Ele também cuida de nós, como a menina dos seus olhos. Ele nos dá sempre o melhor. A palavra de hoje que vamos estar meditando é algo que nos chama a atenção, porque vem nos falar dos padrões do céu. Muitas das vezes somos moldados e levados por falsas ideias, por ideologias, pela sociedade na qual vivemos, somos impulsionados e deixamos as ideias do cotidiano nos moldar, ou melhor, nos dar algo que não agrada a Deus. Às vezes nos entregamos às vaidades, às vezes deixamos que as palavras contrárias façam coisas que desagradam ao Pai. Por que fazemos isso? Porque somos falhos, somos pequenos, mas mesmo assim o Senhor Ele traz nós de volta e nos chama hoje e nos diz: filho, olhe, preste atenção no que eu tenho para vocês, preste atenção no melhor desta terra, abra os seus olhos, viva o melhor desta terra, pois é o que eu tenho para vocês. Em 1 Pedro 1, 14 e 15 está dizendo assim: como filhos obedientes, não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Mas, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos vocês também em tudo o que fizerem. Em outra versão está escrito assim, como filhos obedientes, não vos conformando com as concupiscências que antes haviam em vossa ignorância, mas, como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Oh, aleluias! Como Deus é maravilhoso, como Deus é santo, como Deus é poderoso. Nós também vamos ver lá em Atos 7, do 1 até o 60, nós vamos ver a história de nossos pais da fé, a história de Deus, desde o chamado, aleluia Jesus, a Abraão, até o povo do Egito, livre na terra de Canaã. O Senhor vem nos dizer em Atos 7 que quando o Senhor chama, aleluia Jesus, Abraão, eles estão todos, aleluias, na Mesopotâmia. Abraão e o pai dele ainda estava na Mesopotâmia. Então o Senhor ali o chama e diz a ele para ele se afastar da sua parentela e para eles ir para uma terra que o Senhor ia mostrar. E ele desce com o seu pai para Harã. Porém, Harã não era terra para se firmar, não era a terra que o Senhor tinha preparado para Abraão. Aí, lá em Harã, Terá, o pai de Abraão, desiste, ou melhor, entrega ali e acaba morrendo ali. Mas terra, Harã não é terra para passar mais do que uma noite. Harã não é terra para criar raízes. Harã é terra para passagem, de passagem. Então, Abraão, entendendo isso, quando seu pai veio a falecer, toma tudo que é seu e desce e começa a caminhar e vai à terra prometida.
Mais à frente, a nação é escravizada. E por que eu já estou dizendo sobre a nação ser escravizada? O Senhor aqui diz que o Senhor faz um pacto com aquela nação, porque o Senhor chama Abraão, fala com ele tete a tete, ele desce, ele obedece ao Senhor, ele faz tudo o que agrada ao Senhor, mesmo ele não tendo filho, o Senhor dá a ele Isaque, e Isaque tem Jacó, e Jacó os 12 patriarcas, os 12 patriarcas, nos quais um deles é José. José é colocado em um tempo oportuno no Egito, para que fosse, aleluia Jesus, cuidador. Então José está lá no Egito, vendido pelos seus irmãos, mas com o propósito do Senhor. Veio uma tão grande fome sobre a terra e o Senhor então levanta José como governador. E José vai passando os seus tempos, Jacó e José e todos os patriarcas vêm a falecer. E então aquele povo começa a se afastar do Senhor e ficam ali durante muito tempo, até que o Senhor levanta um libertador. Até que na matança dos filhos dos hebreus, para que eles não crescessem mais, para que aquele povo não se multiplicasse, o rei manda executar toda criança que nasce daquele povo. E naquele momento o Senhor fala ao coração de uma mulher que teve um varão, e ela tenta escondê-lo, porém quando não consegue mais, o coloca num cesto de junco, e o Senhor leva esse cesto de junco até as mãos da filha de Faraó. E Moisés é criado em toda a ciência, em toda a instrução e palavra, porém aos 40 anos sai para ver os seus irmãos, e vendo-os sendo maltratados, tomou as dores e acabou matando o egípcio. Porém, seus irmãos viram isso como algo ruim e ele fugiu. Foi para a terra de Midian. Quando está lá, na terra de Midian, o Senhor o chama. O Senhor diz a ele que ele está preparado e que é para ele descer. Pois aquele homem que falou para ele que como seria ele o libertador, então o Senhor o leva assim como libertador daquele povo lá no Egito. Moisés tira aquele povo com mão forte, porque o Senhor coloca as suas mãos fortes e arranca aquele povo. Aleluia, guiado por Moisés do Egito. Porém, estamos desfrutando de uma liberdade, mas não que aquele povo conquistou. Liberdade essa que não damos valor, que muitas das vezes nós mesmos nos aprisionamos, que na maioria das vezes nós inventamos cadeias e nos prendemos nos antigos Egitos de novo. O que é isso, irmã, que a senhora está dizendo? Eu estou dizendo que a palavra do Senhor, ela nos dá esse direcionamento hoje, essa liberdade que o povo conquistou, nós não usufruímos mais hoje. Mas o Senhor, nesta manhã, vem te dizer que depende de ti, depende de mim, depende de cada um de nós, porque a palavra, ela nos dá direcionamento a todo dia. Então ali até agora nós falamos de grandes homens da Bíblia, homens esses que são como eu e você, falhos, que erraram, que caíram, que tropeçaram, mas que o Senhor os levantou para uma grande obra, mas que o Senhor tem hoje te chamado também para essa grande obra. O Senhor tem levantado homens e mulheres para um grande avivamento que está prestes a acontecer.
Então desperta, ó tu que dormes, abre os teus olhos, abre os teus ouvidos e ouça a voz do Senhor teu Deus te chamando para algo grandioso. Assim como ele chamou Moisés, e Moisés não ousou olhar, mas começou a se aproximar, e o Senhor disse a ele: descalce as suas sandálias, pois a terra que estás é terra santa. É tempo do Senhor colocar você em uma posição na qual ninguém vai entender. É tempo do Senhor exaltar e trazer a sua descendência para algo sobrenatural. É tempo de viver da nossa maneira o melhor que Deus tem colocado nas nossas mãos. Por que da nossa maneira? Porque o Senhor nos deu livre-arbítrio. Então vamos escolher viver o melhor e tomar posse dessa providência e dessa vitória do Senhor nas nossas vidas. Pois o Senhor hoje nos chama para que nós venhamos a ser profetas, para que nós possamos fazer o ID do Senhor. Mas para isso nós precisamos nos posicionar, para isso nós precisamos estar abrindo ou mudando a nossa perspectiva de vida, de olhar. A nossa visão tem ficado ofuscada, a nossa visão tem ficado, aleluia Jesus, limitada. É desta maneira que grandes homens usados não por Deus quer que você fique limitado, para que você não tenha conhecimento, para que você não alcance a sua vitória, porque o que o Senhor tem para você é grandioso. Então, quando você ouvir uma palavra que te limita, repreenda, porque não vem do Senhor. Oh, mas aquele homem é homem de Deus. Peça para o Senhor te dar discernimento. Comece a buscar intimidade com o Senhor e Ele te levará a lugares que você nem imagina. E Ele te dará essa visão ampla, Ele mudará a sua perspectiva, Ele abrirá portas, Ele mudará caminhos, Ele transcenderá você para algo sobrenatural, para algo muito maior e melhor. Não tenha medo, não se limite, não julgue, não murmure, não fique como aquele povo murmurando no deserto até que aquela geração morresse toda no deserto. Então preste bastante atenção. Deserto é lugar de tratar de Deus. Deserto é lugar de buscar a presença do Senhor, de se firmar na presença do Senhor. Deserto é escola, deserto é prova para que você chegue na terra que mane leite e mel. Não murmure, não reclame, dê glória a Deus, mas está doendo demais, dê glória a Deus. O Senhor mudará o seu quadro quando você orar pelos seus amigos, orar para aqueles necessitados. Mas eu estou necessitada, pois continue orando para os outros. Continue intercedendo, faça como Jó, e o Senhor multiplicará as bênçãos sobre a sua vida. Porque o Senhor conhece a intenção que há no nosso coração. O Senhor conhece os nossos pensamentos e muitas das vezes estamos buscando e esperando, aleluia Jesus, na pessoa errada. Então espere na pessoa bendita do Senhor, porque o Senhor diz na palavra dele que o Senhor trabalha para aqueles que nele esperam. O Senhor é um Deus poderoso e Ele faz infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Então não perca o olhar ou a visão de águia que o Senhor tem te dado. Entenda que, assim como Moisés, assim como Abraão e assim como tantos homens da Bíblia foram, aleluia Jesus, aprovados pelo Senhor, você também está sendo preparado e aprovado pelo Senhor para viver o sobrenatural. Ah, se o Senhor hoje
estivesse te chamado, ou melhor, aleluia, perdão, Senhor. O Senhor hoje te chama para algo novo. Descalça as sandálias. Abra sua boca. Glorifique ao Senhor. Receba o chamado do Senhor e viva algo novo. O Senhor tem grandes coisas para te entregar, mas Ele precisa que você abra os teus olhos e entenda o que Ele quer fazer na sua vida. Aquele que sabe e que espera no Senhor, ele jamais vai viver de qualquer maneira. O Senhor diz para você hoje, aleluias, santo é o teu nome, em Atos 7, no versículo 48, 49. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis, diz o Senhor? Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura não fez minha mão todas estas coisas? Homem de dura cerviz e incircuncisos de coração, ouvindo-vos, vós sempre resisti ao Espírito Santo. Assim, vós sois como vossos pais. Aleluias. Ao qual dos profetas não perseguiram. Aleluia. Santo é o teu nome, Senhor Jesus. O Senhor hoje te dá um coração novo. O Senhor hoje abre as janelas do céu e te dá um novo rumo, um novo coração. O Senhor te chama para algo grandioso. Dobre o seu joelho e clame ao Senhor. O Senhor é um Deus que conhece o teu coração e é por isso que Ele hoje tira o coração de pedra e te dá um coração de carne. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz e ela não deixa sombra de variação. Ela não nos deixa confundido nem envergonhado. Ela nos dá força, porque o Senhor conhece cada um de nós. Muitas das vezes somos corrigidos para consertar a nossa rota, para voltar para o caminho do Senhor. Então hoje o Senhor te chama para esse conserto. Abre os teus olhos, não deixe de estar no centro da vontade do Senhor, porque grandes coisas o Senhor tem para você, grandes coisas o Senhor tem feito na sua vida e você tem se esquecido de glorificá-lo. Hoje o Senhor te dá um coração de carne para o adorar e que você venha se render ao Senhor, adorá-lo, abrir a sua visão, mude a sua perspectiva. Já falei isso, vou voltar a falar. Mude a sua perspectiva, peça para o Senhor te dar visão de águia e tome posse da sua vitória. O Senhor Ele te coloca e te molda aos padrões que Ele quer, aos padrões do céu, mas o mundo te molda para ir para o lago de fogo e enxofre, para o inferno. Então, escolha, faça a melhor escolha. Não deixe de fazer o melhor para o Senhor. Tome posse desta palavra. Abra o seu coração. Mude a sua rota enquanto é tempo, porque somos mais que vencedores em Cristo Jesus. E nesta manhã abençoada, o Senhor manda te dizer: não ande segundo os seus conselhos, não ande segundo os conselhos do homem, mas segundo a palavra poderosa do Senhor, que é viva e eficaz, que é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes.
Deixe o Senhor trabalhar no seu coração e te dar vitória. Tome posse da sua vitória, pois o Senhor cuida de ti como a menina dos seus olhos. Deixe no seu coração. Até amanhã para o próximo devocional.